Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós temos estudado ao longo do ano essa série de mensagens aqui no livro de Gênesis e hoje nós vamos continuar estudando a partir do capítulo 5. No capítulo 5 nós temos a genealogia, a descendência de Sete, em contraste com o capítulo 4 que nós estudamos, da descendência de Caim. Abra sua Bíblia comigo então, em Gênesis, capítulo 5. Eu quero começar lendo com vocês esses 5 primeiros versículos apresentados aqui. Gênesis, capítulo 5, nos diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos na vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vamos orar antes de olharmos mais de perto, esse texto que nós temos aqui hoje. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por mais um momento diante dela e te louvamos, Senhor, porque temos aprendido com o livro de Gênesis a respeito dos teus planos para a humanidade, aquilo que se aplica a nós até os dias de hoje. E te pedimos, Pai, para que neste momento o Senhor fale através da sua palavra, que o Senhor nos dê corações atentos para ouvirmos a tua palavra, a tua instrução, e que nós possamos aplicar, Senhor, as verdades aprendidas aqui hoje em nossas vidas, que isso nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus mesmo. Amém. Até aqui, nós estudamos sobre a criação de Deus, nós depois estudamos a queda do homem, e agora nós estamos estudando essa história da redenção do homem, preparada por Deus. Essa redenção foi prometida para o homem, para a humanidade, em Gênesis capítulo 3:15, ali para Adão e Eva, e ela foi consumada por Jesus e traz os seus efeitos até os nossos dias. Por isso que Deus continua fazendo até hoje, o que ele tinha prometido lá em Gênesis 3:15, redimindo, chamando pessoas, salvando pessoas para serem seus filhos amados. No capítulo 5, nós temos o início de uma segunda sessão no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, na sua língua original, traz para nós algumas divisões, marcadas por uma palavra hebraica que infelizmente não é sempre traduzida da mesma forma no português, mas a palavra é toledot, essa palavra que aqui foi traduzida por genealogia. Então, em outras passagens a gente vê, esta é a genealogia, mas a gente vê também a tradução, essa é a Gênese, essa é a história e outras mais. Dessa forma, então, o livro de Gênesis está dividido nesses toledotes, nessas histórias, que vão sendo contadas ao longo do livro. Existe ali um primeiro toledote no capítulo 2, depois temos no capítulo 5, 6, 10, 11, 25, 36 e 37. Assim, o livro todo é dividido por essas palavras que trazem uma parte da história e, no caso, é uma história de redenção a partir da genealogia ali de Adão.
qual é o propósito das genealogias na palavra de Deus, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o propósito das genealogias. A maioria de nós, quando vê textos como o que a gente tem diante de nós aqui no capítulo 5, né, imediatamente quando a gente vê esses números, né, a gente já quer usar a genealogia de maneira cronológica, né, para fazer uma marcação de tempo. Mas esse não é o propósito da genealogia na Bíblia. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque quando a gente compara uma genealogia com outra na Bíblia, a gente vê que muitas vezes elas não batem. Então, para resolver essa distinção entre as genealogias, né, ou eu tenho que negar uma delas, dizer que uma parte da Bíblia tem erro, ou eu tenho que inventar uma teoria, né, para harmonizar as duas, ou eu vou entender, né, que realmente a genealogia não é descrita na Bíblia para definir cronologia. A genealogia é, na verdade, um relato seletivo, né? O autor, ele pega partes de uma geração, né? E ele registra, ele escolhe as gerações que ele considera importante mencionar, e aí então ele comunica da melhor forma essa ideia que ele quer transmitir no momento. Por isso ele é seletivo na sua escolha. Quando ele diz que fulano gerou cicrano, não significa necessariamente que são descendentes diretos, né? Ele está falando o nome, esse é o pai e aquele outro é o filho. Pode haver pulos, né, nesse registro. Ele pode estar falando de um pai depois do seu neto, ou então um pai e o seu bisneto, e por aí vai, né? Mais uma vez, né, nós temos que perceber isso, né, quando nós estamos lendo as genealogias, e nós, quando fazemos isso e comparamos com outras, nós vemos que esse tipo de coisa acontece, né? A citação, né, de uma pessoa e depois não o seu filho direto, mas um neto ou bisneto. O que é importante para nós, né, aqui é entendermos que o registro dessa genealogia, ela tem dois propósitos principais. O primeiro é mostrar um contraste, como eu já disse, né, um contraste entre essa genealogia de toda uma linha de descendentes que agora decidiu invocar o nome do Senhor, que é a genealogia descrita aqui, né, a partir de 7, versus, né, em comparação ou em contraposição, a genealogia de Caim, apresentada no capítulo 4, essa genealogia de uma geração ou de uma descendência, né, que foi amaldiçoada por Deus, né, a partir da vida de Caim. Esse é o primeiro aspecto, né, esse contraste. Em segundo lugar, né, essa genealogia quer mostrar para nós a continuidade no processo da redenção do homem, que tinha sido prometida por Deus, e aqui a gente vê o cumprimento ao longo dessas gerações, né, o cumprimento da promessa de redenção de Deus para o homem. Então, um exemplo, né, dessa seleção que eu estou falando aqui, que a genealogia faz, ela pode ser vista quando a gente observa os registros dos evangelhos. Nos evangelhos, nós vemos 4 histórias diferentes de um mesmo fato, e isso acontece porque os evangelhos atendem a propósitos diferentes, a públicos diferentes. As genealogias também são assim. Então, o autor de Gênesis, que é Moisés, ele tinha esses 2 propósitos em mente, né, quando ele escreveu essa genealogia. Ela pode ser dividida, essa genealogia pode ser dividida em 10 parágrafos, de maneira idêntica, não é? Uma para cada geração da linhagem, que vai desde 7 até Noé. Em cada uma dessas gerações, né, nós temos o nome da pessoa, nós temos depois a idade que a pessoa tinha antes de ter o primeiro filho, ou antes de ter filhos, né, é o que diz o texto. Depois, os anos adicionais,
e o reconhecimento de que houveram outros filhos e filhas, depois os anos totais da pessoa e o fechamento da vida, né, com esta frase que se repete: então morreu. Quando a gente lembra, né, e quando a gente olha, né, para esse capítulo todo aqui, capítulo 5 de Gênesis, né, em algum momento, no meio dessas repetições, o autor vai mudar o que ele diz, e isso é um sinal para nós de que ali é uma parte do texto que ele quer chamar a nossa atenção. A primeira ênfase aqui, que se contrapõe, né, ao capítulo 4, como eu disse, se contrapõe ao registro de capítulo 4, versículo 17, onde a gente tem a genealogia de Caim. Lá nós temos, em primeiro lugar, né, logo no versículo 17, 4:17, a história de Enoque. Enoque, naquela descendência de Caim, ele é indicado ali, né, como o filho de Caim. Também o texto diz que uma cidade foi construída com o seu nome. Talvez isso seja uma indicação, né, de que seu pai tinha uma confiança no próprio filho. Essa confiança em si mesmo, é uma independência de Deus. Enquanto que no capítulo 5, lá no versículo 24, nós temos a figura de Enoque também na linhagem de Sete. Mas este aqui, né, andou com Deus. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Um outro contraste que a gente vê nessas duas genealogias é que no capítulo 4, verso 19, nós temos o Lameque do mal, né, como eu brinquei no nosso pequeno grupo, enquanto que no capítulo 5, versículos 28 e 30, nós temos Lameque, que foi o pai de Noé. Esse Lameque do capítulo 5, ele demonstra uma esperança na libertação prometida por Deus. Esses contrastes certamente trazem lições para nós, mas antes da gente chegar, né, nessas lições, vamos explorar um pouco mais o que o capítulo 5 nos diz nesses primeiros 5 versos, né? No versículo 1 ele diz: este é o livro da genealogia, né, Toledot, de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Aqui nós temos, né, uma clara lembrança dos capítulos 1 e 2 sobre a criação. Mas ele continua, né? O verso 2 diz que Deus os abençoou. E essa bênção está registrada para nós lá em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Naquela passagem, Deus está abençoando Adão e Eva, e ele diz para eles, né? A bênção é essa: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele ainda continua dizendo, né? Dominem sobre os animais. Então Deus os chama pelo nome, diz o versículo aqui hoje, né? Pelo nome de Adão. Repara que ele coloca no plural, né? Os chama pelo nome de Adão. É porque essa palavra Adão, a palavra Adam em hebraico, ela pode ser traduzida por humanidade. Se você pegar a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz essa palavra, né? Deus os chamou de humanidade, no dia em que foram criados. No verso 3, então, nós lemos: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebam aqui, mais uma vez, como o autor ele é seletivo ao registrar a genealogia, porque ele não menciona Caim e Abel. E por que ele não menciona Caim e Abel? Porque ele tem essa intenção, né, de mostrar a sequência do plano redentivo de Deus. E os primeiros irmãos não faziam parte desse plano redentivo, porque Caim, ele tinha sido amaldiçoado e Abel já estava morto.
Então, para cumprir o propósito didático, Moisés começa por Sete, por meio de quem o nome do Senhor começou a ser invocado. A gente já tinha visto isso a semana passada, o pastor Rubens nos falou sobre isso no final do capítulo 4. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que no versículo 1 ele diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, e agora Adão vai gerar filhos à sua própria imagem. Isso ensina para nós duas verdades. Primeiro, é que, sendo Adão criado à imagem de Deus, ele transmite essa imagem para os seus filhos, e assim sucessivamente até os nossos dias. E por isso, então, nós também carregamos esta imagem de Deus. Essa é uma verdade que nós podemos extrair daqui. Como nós vimos lá no capítulo 1, nós somos criados como da mesma forma que um rei colocava uma estátua, uma imagem dele no seu reino, ali para todo mundo ver quem era o rei daquele lugar. Nós somos essas imagens, essas estátuas, criados para espelhar e espalhar a imagem de Deus na terra. Mas uma outra verdade está embutida nesses versículos aqui, o fato de que Adão agora está transmitindo essa imagem já corrompida pelo pecado. Desde a sua queda, ele tem essa imagem corrompida e ele está transmitindo essa imagem para os seus filhos. A semente dele agora tem essa imagem corrompida. E todos nós, então, hoje, nascemos com essa semente corrompida. Nós já nascemos pecadores. Ninguém precisa ensinar para uma criança como é que faz pirraça, como é que desobedece. Isso já está gravado na sua imagem corrompida por causa da queda. O texto continua no versículo 4 dizendo: depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ele já tinha tido filhos antes de Sete? Provavelmente sim, é bem provável que sim, porque foi com uma dessas filhas que Caim se casou. Mas mais uma vez ele não registra aqui, No versículo 5 ele diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, o que esse texto de hoje quer nos ensinar? Quais são as lições dessa nova história contada aqui? Em primeiro lugar, nós vemos aqui a continuidade da vida. Adão e Eva continuaram gerando filhos pela graça de Deus. Isso é um sinal da bênção de Deus sobre eles. Vamos lembrar da bênção lá de novo, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A promessa de Deus é mantida. Deus, na sua graça, ele abranda o seu castigo. Lembra o que ele tinha dito, no dia em que dele comerdes do fruto, certamente morrerás. Mas por sua graça, Deus abrandou esse castigo, postergou de certa forma esse castigo, permitindo que Adão e Eva continuassem a sua descendência, porque ele tinha prometido em Gênesis 3,15, prometeu para Eva, um descendente, uma semente de onde viria a redenção, a salvação para a humanidade. Deus então permite aqui a fecundidade, a multiplicação, a expansão. Ou seja, queridos, o plano de Deus para salvar o homem é reafirmado aqui nessa genealogia. Qual a aplicação disso para nós? Uma aplicação direta deste ponto é o compromisso que Deus tem em resgatar o homem.
Às vezes a gente fica tentando arrastar nossos familiares, os nossos amigos, né? Crendo que na nossa própria força nós vamos ser capazes de salvar alguém, né? Mas a palavra de Deus aqui nos ensina, né, que Deus é o maior interessado em redimir o ser humano. Por isso, ao invés, né, de na nossa própria força nós nos desesperarmos para convencer um parente querido, né, a se entregar para Jesus, nós deveríamos fazer nossa parte e, fazendo isso, devemos descansar em Deus, aquele que é o maior interessado em salvar. Nós sabemos sim, né, que Deus escolheu o homem redimido, o homem salvo, para levar as boas novas, a boa notícia do Evangelho. Então cabe a nós, né, falarmos de Cristo, sermos cooperadores do Evangelho, usando as palavras de Paulo, mas a salvação só quem pode dar é o Senhor. Pregue a palavra, testemunhe com as suas ações, com a sua vida, mas deixe os resultados com Deus, descanse no seu agir. Uma segunda aplicação dessa bênção dada, né, na continuidade das gerações, dada aqui a Adão e Eva, nós entendemos a bênção que os filhos são para nós, né? Em outros lugares as Escrituras vão falar isso, né, que os filhos são bênção do Senhor para nós. Mas, queridos, eu fico impressionado como nos nossos dias, né, a gente vê claramente, né, uma postura egoísta de certos casais que não querem ter filho de jeito nenhum, né? Ou então querem ter o mínimo possível para poder manter um nível maior de conforto para si mesmos. Ter filho dá muito trabalho. Tem gente que não quer ter filho para não prejudicar a sua carreira. Tem gente que não quer ter filho para poder continuar viajando, comendo em bons restaurantes, gastando consigo mesmo, curtindo a vida. Mas, olhando para a Bíblia, né, a gente vê claramente que esse não é o plano de Deus para o homem. Deus, ao criar o homem, o abençoa, e a Bíblia diz que quando Ele o abençoa, Ele abençoa nesses termos: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Uma segunda lição, né? Eu falei de uma primeira lição, essa continuidade da descendência, né? A bênção de ter filhos, com duas aplicações. Agora eu estou indo para a segunda lição que eu quero ressaltar aqui, né? Embora essas gerações, né, continuem tendo filhos e elas nascem à imagem de Deus, elas também nascem, após a queda, com essa imagem do próprio homem. Então, a humanidade carrega em si uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa. Tem criança que aprende a falar não ou me dá antes de falar mamãe, né? Tem gente que ainda, né, defende que a criança é inocente até que o meio que ela vive a corrompa. Isso não é verdade, queridos. Não é? Todo bebê nasce com essa natureza pecaminosa e, por causa disso, ele precisa ser instruído, ele precisa ser convertido dos seus caminhos pela palavra de Deus. Não adianta o seu filho ser bem educado, ser trabalhador, ser moralmente correto, né? Ser habilidoso em várias áreas da vida, fazer até boas ações. Não adianta nada disso se ele não se entregar para Cristo. O que eu digo, não adianta para que ele se relacione com Deus, né? Pode adiantar para ele ter uma vida mais tranquila, né? Livre da cadeia, né? Mas não dá para ele um relacionamento com Deus, né? Para se relacionar com Deus, ele precisa se entregar para Jesus, e ele faz isso conhecendo e entendendo a palavra de Deus.
A palavra de Deus ensina que nossos filhos só serão redimidos, salvos por Deus, se eles, por fé, crerem e confiarem, crerem ou confiarem, são sinônimas as palavras, em Jesus Cristo como o seu Senhor. Uma terceira lição que eu posso tirar desse texto, o texto diz aqui que Adão gerou filhos e filhas. A menção das filhas aqui é importante para nós, porque assim fica claro para todos nós que a imagem de Deus está sobre macho e fêmea, e que em essência nós somos iguais, homens e mulheres, em importância diante de Deus, nós somos iguais. Esse é um pensamento muito corrompido no judaísmo, foi um pensamento muito corrompido no judaísmo. Existem documentos escritos que falam que os judeus, em algum momento da história, eles davam graças a Deus por não terem nascidos nem mulher, nem cachorro, nem qualquer outra coisa. A que ponto pode chegar a distorção de uma realidade bíblica. Isso é uma total corrupção do ensino das Escrituras, porque homens e mulheres são igualmente criados à imagem de Deus. Por isso, tanto o machismo quanto o feminismo são distorções do ideal de Deus para o ser humano. Ser macho e ser fêmea, na perspectiva bíblica, é nos encaixarmos nos propósitos e nos papéis que Deus designou para cada um de nós. Então, para evitar esses erros, a Bíblia aqui menciona, mais uma vez, homens e mulheres sendo criados à imagem de Deus. Pensando então nessa característica que nós temos, a imagem de Deus implantada em nós, e mesmo que corrompida na queda, nós temos ela restaurada em certa medida em Cristo Jesus. Aplicando para as nossas vidas, então, eu posso perceber e viver nessa consciência, nessa nova realidade de que meu valor está nisso, a minha identidade está em ser a imagem de Deus aqui na terra, o seu representante aqui nesta terra. Meu valor, então, não está na quantidade de dinheiro que eu consigo ganhar, na quantidade de bens que eu consegui acumular, na minha formação. O meu valor está no fato de eu ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. O seu valor não está na sua beleza, não está na sua saúde, não está na sua capacidade intelectual, mas o seu valor está em você ter sido criado e salvo, criado por Deus e salvo por Jesus Cristo, para ser representante dele aqui nesta terra, como imagem e semelhança de quem ele é. Quarta lição, está apontada para nós aqui no último versículo 5, Essas últimas palavras aqui no verso 5 diz: os dias todos de vida de Adão foram 930 anos e morreu. Lembra do texto? No dia em que dele comerdes o fruto proibido, certamente morrerás. Aqui se cumpre então, aquela promessa de castigo dada a Adão é cumprida e registrada aqui nas Escrituras. O texto não fala de Eva, porque, mais uma vez, a genealogia, para cumprir os seus propósitos, é colocada na figura do homem, porque o homem é o cabeça do lar. Deus, então, Moisés aqui, então, usa o nome dos homens para relatar a genealogia. Eva também morreu, mas o responsável diante de Deus era Adão. E sendo responsável, a morte dele aqui é claramente narrada. E o que a gente enxerga, a partir dessa repetição das mortes aqui no capítulo 5, é que a morte é uma realidade. O fim do homem é o resultado do pecado e fica registrado na história para todo ser humano.
Então, se Jesus não voltar nessa geração, eu e você também morreremos. Na sequência do capítulo, nós vamos vendo essa série de relatos. No versículo 8 ele diz, todos os dias de Sete foram, todos os anos, aí ele fala dias mesmo, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. No verso 11, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. 14, todos os dias de Cainã foram 910 e morreu. 17, todos os dias de Maalalel foram 895 e morreu. No verso 20, todos os dias de Jared foram 962 e morreu. Essa genealogia é apresentada para nós num ritmo, numa estrutura similar, mostrando esse mesmo padrão de tempo. Mas quando ele chega no versículo 24, o texto diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não morreu. Esperança, graça, misericórdia de Deus. Apenas 2 homens no Antigo Testamento passaram por essa experiência: Enoque e mais para frente Elias. Eles foram levados por Deus. E aqui no texto de hoje diz que isso aconteceu porque ele andava com Deus. Em Gênesis 3:8 nós lemos que o Senhor andava pelo jardim. Na viração do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva, e que privilégio eles tinham, não é mesmo? Eles andavam com Deus. No início, nós fomos criados para andar com Deus. E mesmo depois da queda do homem, depois que ele foi expulso do jardim, Deus, em sua graça, ainda estava presente, e aqui ele andou com Enoque. Sobre isso, eu ouvi uma história logo no início da minha conversão, e eu nunca me esqueço dela. Pense em 2 amigos que combinam para saírem juntos e caminhar todas as manhãs. Então, eles decidem se encontrar num determinado local, nem na minha casa, nem na sua, vamos nos encontrar em algum local. E nesse caminhar, de amizade que vai crescendo, que se repete todos os dias, um vai conhecendo mais o outro, e assim por muitos anos, eles fizeram. Eu creio que com Enoque também foi assim. Ele andava diariamente com Deus. E no final dessa caminhada com Deus, ele voltava para casa e assim se repetia, dia após dia. Isso é que caracterizava esse andar com Deus. Ainda que não fosse literal, de alguma forma a Bíblia diz que ele andava com Deus, estava ali na presença de Deus. Mas então um dia, eu imagino esse bate-papo, que ficou tão bom, e Enoque então entusiasmado com os ensinos do pai, Deus vira para ele e diz: Enoque, eu percebo que hoje você tem andado tanto tempo comigo, que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. Que tal você ficar comigo? Assim, o Senhor o tomou para si. É claro que essa é apenas uma história para ilustrar uma realidade que é bem mais profunda do que aconteceu. Mas o ponto aqui é que, assim como Enoque, nós também precisamos diariamente andar com Deus. No Novo Testamento, nós temos a história de 12 homens que andavam com Cristo e que aprendiam dele durante aquele tempo. Esse é o convite que está estendido para também todos nós, sermos cristãos, seguidores de Cristo. Queridos, a história de hoje nos encoraja a andarmos com Deus. Nós somos chamados para andarmos com Deus, para imitarmos e seguirmos o nosso irmão mais velho.
Jesus Cristo. Que essa seja, de fato, uma prática no nosso dia a dia. Depois de Enoque, nós temos Matusalém, no verso 27, que também morreu. E então nós temos Lameque, verso 28, o texto diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque aqui confia na promessa de Deus de que haveria, ou ele demonstra isso, que ele confia nessa promessa de que haveria um libertador. Lameque aqui crê que em seu filho, Noé, estava a semente prometida de Deus. Mais para frente nós vamos ver que ele tinha razão, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, que Noé, de todos os que viviam na terra, foi aquele que achou graça diante do Senhor. Noé traria esperança para a humanidade. Ele seria escolhido por Deus para preservar a humanidade. Tudo isso dentro do plano de redenção que Deus já tinha prometido para Eva. Eu quero terminar com um encorajamento para todos nós. Queridos, nós precisamos entender a Escritura como ela se apresenta para nós. No texto de hoje, nós vimos 10 vezes repetidas que a morte é uma realidade para o ser humano. No dia em que Deus planejou, cada um de nós vai morrer. Deus vai nos levar. Essa é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Não adianta pensamento positivo, não adianta eu não aceitar, eu reivindicar que Deus me trate diferente, como se eu pudesse controlar a minha própria história. Nós temos que viver a partir da realidade que a Bíblia nos apresenta. Nós temos que formar nossas convicções a partir da palavra de Deus. E nela nós aprendemos o realismo da morte. Nela nós aprendemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nela nós aprendemos sobre a esperança que nós podemos depositar na graça do Senhor Jesus por meio do seu Evangelho. Tudo isso se aplica a nós de maneira bem simples. Um dia, Deus vai nos tirar a vida como consequência da queda de Adão. E consequência de termos herdado essa imagem corrompida. Então, aqueles que não tiverem confiado a sua vida em Cristo, depositado a sua confiança em Jesus Cristo como seu Senhor, estes que não se tornaram seguidores de Jesus enquanto estavam aqui neste mundo, vão experimentar uma condenação eterna. Mas se, como Enoque, nós andarmos com Deus, se nós entendermos que Jesus é esse único caminho pelo qual nós devemos andar, que nos leva até o Pai, então nós vamos viver eternamente com Deus. Jesus Cristo é este libertador prometido para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se um dia você já tomou essa decisão, a exortação de Paulo em Colossenses 2,6 para você é: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Fomos chamados para sermos esta imagem de Deus neste mundo. Somos chamados e salvos para espelharmos e para espalharmos a imagem do nosso Redentor.
Nós fomos chamados para viver uma vida cheia de graça, dada por Cristo Jesus. Então, afirme em sua vida, em suas atitudes: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim, testemunhe com a sua vida, tanto em palavras como em ações. Testemunhe a salvação que existe em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra que nos traz esperança. Te agradecemos, Senhor, porque podemos extrair das Escrituras o propósito para as nossas vidas, o valor das nossas vidas, a nossa identidade, para que existimos, para que estamos nessa vida. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cumpre suas promessas, e aquilo que prometeu em Gênesis 3,15 se cumpriu na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, e porque por meio dele nós temos hoje acesso ao Senhor. Faz-nos, Senhor, essas testemunhas fiéis de homens e mulheres que andam na tua presença e que espelham e espalham a tua glória neste mundo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.